que coisa boa, Sim, lindeza! eu estou muito emocionada. Oi, gente! Muito Primeiro eu queria te bom. falar que eu tenho só a agradecer de você Ai, ter aceitado o meu convite. Vou explicar agora para o pessoal por que que eu te convidei. Algumas semanas atrás, gente, uma semana, 2 semanas atrás, a Ibra me mandou um áudio me contando. A Ibra sempre foi assim, ela mesma vai falar, mas ela sempre foi uma pessoa que se desenvolveu muito no curso. E os meus primeiros alunos, né, gente, quando começou o Porcelana Sem Mistério, eu acompanhei eles muito de pertinho, porque era a primeira experiência que eu estava vendo. Então, ali, eu seguia assim, muito de pertinho o que cada um me demandava, porque, na verdade, eles precisam vir a mim para que eu tenha comunicação com eles, né? E a Ibra é uma que no comecinho ela sempre entrava em contato e depois a coisa aconteceu na vida dela com relação à porcelana. E eu sempre dou o exemplo dela, assim, porque ela é uma das primeiras, né, que viveu, assim, essa experiência que para mim foi mais notória, porque eu tenho muitos alunos, gente, que eu não conheço. Muitos deles nunca nem entraram em contato comigo, nunca fizeram perguntas e tal, fizeram seus cursos e eu nem conheço, mas alguns não. Alguns chegam pertinho e eu fico conhecendo. E aí a Ibra teve um caso muito interessante que agora ela vai relatar aqui para vocês. E eu vou fazer algumas perguntas para a Ibra que eu já tinha preparado, né? E eu vou chamar também, gente, muitas pessoas aqui para participar, muitos alunos. Então a gente vai ter esse tipo de live exatamente para que vocês conheçam, mas principalmente que eu conheça mais, porque a gente, no final das contas, a gente conversa pouco, né, Ibra? muito. A gente conversa pouco, então É aqui verdade. eu vou ter mais oportunidade ainda de materializar meus alunos e de ver e de ouvir cada vez mais a experiência que eles viveram, né? E aí, então eu vou chamar aqui, além da Ibra, a Mari, que vai fazer a live com a gente no dia 7, que é na sexta-feira, e eu vou conversar com quem já pintava, com quem nunca pintou. Eu estou com muita vontade de chamar minhas alunas médicas, por exemplo. Eu tenho muitas alunas médicas que eu acho que vai dar para formar um hospital. Então, eu tenho vontade de ver como é que é a experiência que elas estão vivendo, alguns tipos de profissão assim diferentes. Outra coisa que eu anotei quem que estava triste, por exemplo, e ficou feliz depois que descobriu a porcelana. Enfim, são várias histórias, vários tipos de histórias diferentes, né? Que eu gostaria muito de trazer aqui. E a Ibra, então, é a primeira com quem eu vou conversar agora. E eu quero, Ibra, para a gente começar, eu quero saber a sua história antes de me conhecer. Então, antes de você tomar contato comigo, de como também que você me conheceu, como que foi a história antes, quem era a Ibra antes da porcelana? Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por hoje eu estar aqui tendo esse privilégio, ser maravilhoso. Só quem é aluno do outro lado é que sabe quanta emoção é pra gente. Então, assim, em nome de todas as minhas amigas, que a gente virou mesmo uma família muito legal, eu quero agradecer do fundo do coração. E, gente, realmente, antes de tudo, eu vou resumir, né? Eu fiz economia, me formei em economia, mas não atuei, porque logo em seguida eu me casei e tive meus filhos e fiquei por conta de filho, até então, só dentro de casa, cuidando de criança. Uhum. Um belo dia, em janeiro de 2020, janeiro de 2020, eu estava de férias em Guarapari e mexendo no meu celular, apareceu umas fotos de umas xícaras assim maravilhosas, que eu nunca tinha visto antes. E eu fiquei enlouquecida com aquilo, mas aí mexendo no celular, eu comecei a seguir, mas eu acabei perdendo. Perdi o contato ali. Aí, uma outra hora, a gente ainda estava em Guarapari de férias, eu conversando, eu falei, gente, eu vi umas xícaras tão maravilhosas. Eu falei com a minha mãe e com a minha irmã, mas eu perdi, eu não tô achando mais de quem é. Aí minha irmã falou comigo assim, vai lá nas pessoas que você segue e procura uma por uma, vai ser o jeito de você achar. E eu fiz isso, gente, fiquei ali horas. Quando eu achei, eu fiquei tão feliz. E aí eu mandei uma mensagem
Aí veio aquela mensagem, né? Que no momento não tinha vaga mais para aluno presencial e que ia sair a turma 3 em breve. Aí eu fui no site e preenchi, né? Mas, gente, eu fiquei esperando aquilo assim com uma ansiedade. E aí às vezes eu lembrava daquilo e falava com meu marido, gente, mas até hoje ninguém falou mais nada, não entrou em contato, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse curso. E aí, quando chegou em maio, eu recebi, eu não me lembro se foi pelo WhatsApp ou foi pelo e-mail, alguma mensagem. E eu me matriculei. Aí eu conversando com meu marido, falei, olha, o curso vai acontecer e o que eu faço agora? Aí ele falou assim, faz, você não está fazendo nada, a pandemia já tinha começado, que até então, como eu vivia em função de filho, eu simplesmente assim, eu me anulei mesmo, mas foi por uma escolha. Uhum. Então, muito boa por sinal, Ibra. Sim, eu acho que tudo acontece na hora certa, né? Sim, tudo acontece, tudo tem um propósito, enfim. E aí eu me inscrevi e comecei a fazer o curso de forma despretensiosa, nunca... Até porque um curso online, a gente tende, né, a pensar que é um curso que não vai se aprofundar da forma que a gente espera, por ser online. E a gente já começa a fazer meio que, eu vou fazer. Se der bem, se não der... Gente, e assim, eu comecei... Ibra, mas me conta aqui, você já tinha mexido com alguma coisa, com artesanato, com pintura, com pincel? Gente, eu não conhecia nada, nunca tinha visto um forno, não sabia por onde começar. Nunca tinha pego em pincel, nunca tinha desenhado nada, eu nunca fiz nada. A única coisa que eu sempre gostei foi de beleza, de tudo que é bonito, da natureza, das cores. Gostava muito de decoração, mas só, gente, só. Fiz economia, né? E aí eu comecei a assistir as aulas, gente, e assim, é impactante. É impactante, assim. Eu acho que quem tem essa dúvida, se deve mesmo comprar um curso online, no final das contas, vocês vão saber que vocês não pagaram nada. Porque vocês ganharam muito mais do que... Aquilo ali foi um... Foi um... Como é que a gente diz? Um presente, Foi um presente que eu me dei. Foi um presente. Ibra, e olha só, eu lembro que no comecinho, quando você me procurou pela primeira vez, você tinha ganhado um forninho, parece. Não tinha uma história dessa? Sim. Como que era a história? Você não tinha um forno, e aí, de repente, você foi num lugar... Me lembra essa história, como é que era? Eu tinha começado o curso, estava ainda... não tinha ainda terminado todas as aulas de assistir. Não tinha nem chegado na aula do forno ainda. Uhum. E meu marido atende uma professora de porcelana. E aí, um dia ele estava em casa e essa paciente dele procurou por ele. E conversa vai, conversa vem. Ele lembrou que ela era professora de porcelana. Mas ela não estava aqui, porque eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Eu sou mineira, com muito orgulho, mas eu moro aqui já tem 27 anos. E aí, ela dava aula e tinha parado. Ela foi ficar com a filha na pandemia e tinha 3 fornos na casa dela, parado. Aí ela falou com ele, olha... Se você quiser, eu vou presentear a sua esposa com um forno. E assim, aí eu fiquei... Porque meu marido falou assim, a gente vai comprar um forno. Mas vamos esperar primeiro para ver se é isso mesmo. Se você se identifica. Aí a gente compra o forno bom, né? Mas eu acho que ele ficou meio preocupado. Aí, quando essa paciente dele falou que ia me ceder um forno... Eu fui para casa dela, gente, numa felicidade. Quando eu cheguei lá, ela tinha 3 fornos. Um gigante que tinha que chamar um caminhão guincho para tirar pelo telhado. E eu falei, pensei comigo, não falei não. Falei, isso vai demorar demais, eu quero um já, né? Tô com pressa. Aí tinha um pequenininho assim. Gente, aquele forno, ele foi tudo na minha vida. Hoje eu agradeço muito a ele. Porque, né, aí eu comecei a mandar mensagem para a Michelle. Olha,
Eu atormentei, porque tudo dava errado naquele forno. Falei, gente, mas eu tô estudando tão direitinho e as coisas estão dando tão errado. Meu decalque sai desbotado, meu ouro sai todo manchado. O que que tá acontecendo? Aí mandava mensagem para mim, a mim falava assim, Híbria, é a temperatura que não tá certa. Tem que aferir. Eu falei, mas como? O forno não tem como fazer nada. Aí você falava assim, não, mas então você vai fazendo seus testes, não tem outra forma. Né? E aí, gente, ali eu fui treinando. Fui treinando muito, dava errado. Depois eu mexia na temperatura, melhorava. 100% não ficou, Ô, não. Ibra, e com qual técnica que você começou a pintar? O que que você começou a fazer primeiro quando você começou a Eu pintar? comecei com decalque e carimbo. Aham. Foi meu primeiro prato. Foi um prato de limão siciliano. Azul, gente, que é aquela tinta assim, né? Para começar, barra pesada. E aí foi um prato azul que eu fiz com limão e carimbei. E ô, Ibra, me conta aqui uma história. E depois você já conseguiu aplicar todas as técnicas que você aprendeu no curso? Porque o Não, curso é muito vasto. Você já conseguiu aplicar tudo? Você já fez de tudo? O que que não. aconteceu aí nesse meio do caminho? Como é que foi a vida, o desenvolvimento da Então, sua vida com a porcelana aí nesse meio do caminho, depois que você já tinha começado? Você depois. começou lá com os carimbos, com os decalques, e aí? E aí depois eu fui me desenvolvendo, né? E criei uma coleção chamada Jardim Encantado. E, gente, eu não. E assim, abri um Instagram, eu sou muito tímida para falar, eu quase não apareço. Nem E aí, parece, porque você fala super bem. gente, mas eu tenho uma dificuldade assim enorme. Mas aí eu abri um Instagram e fui postando. E os amigos próximos que viam queriam tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu fiz pra mim. Aí chegava uma amiga, não, mas eu quero esse aparelho inteiro. E aí eu fui fazendo esses aparelhos, fui fazendo. Gente, chegou. Mas assim, o importante é a gente ter paciência e conhecimento. Você fala isso direto e eu tô aqui para testemunhar, porque é verdade. Eu nunca tive experiência com pintura, mas o curso é perfeito. Perfeito em tudo, em tudo. Então, assim, o curso não te deixa dúvidas. Você assistindo, estudando, tomando conhecimento de cada técnica, não tem como dar errado. Não tem mesmo. Não é porque eu estou aqui falando com você, é o que eu falo para todo mundo. As pessoas que vêm me procurar, me mandam direct, se assistir, se tirar um tempo para isso, com seriedade, sem desistir. Porque, gente, erro tem. A gente, até hoje, né? Assim, eu não tenho muito tempo. Você tem Claro. 30 anos, mas até hoje a gente tem surpresas boas e surpresas que não são tão boas. Mas, assim, é um prazer, gente, é uma vontade de abrir o forno todo dia e ver o que aconteceu lá dentro. E um apego, eu tenho apego pelas minhas peças. Eu falo que Ô, eu tenho Ibra, dificuldade. eu também tenho esse problema até hoje. Mas aqui, me conta aqui uma história. E a partir de quanto tempo? Porque eu lembro, gente, foi assim, a Ibra, para mim, como que ela, muita coisa que ela tá falando aqui, eu tô sabendo só hoje. Mas a Ibra foi exatamente isso que ela contou. No começo, ela me mandava mensagem, tirando algumas dúvidas, eu ia respondendo, aí a Ibra sumiu. Ela não me mandava mais. E eu, gente, a Ibra já é da turma 3. No terceiro, eu já não tinha mais condição de acompanhar todos os alunos no Instagram deles. Eu não tenho condição de acompanhar todos. Infelizmente, gostaria muito de ter todos assim na minha mão, mas infelizmente é impossível, né? Com a quantidade de pessoas que são nos cursos. E aí a Ibra sumiu. De repente, eu vejo no Instagram da Ibra já com as peças, com essa coleção aí maravilhosa e também já com as embalagens É. maravilhosas. Quanto tempo que se deu, Ibra, do início do curso até esse momento? Você lembra mais ou menos? Foi o tempo de tudo ficar pronto e se ajeitar. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu já sabia o que eu queria,
qual o público que eu queria me direcionar, o tipo de embalagem que eu iria investir, sacolas, tudo. Eu preparei tudo nesse período. E quando eu me senti segura, porque eu queria entregar uma coisa assim, perfeita, né? Porque quando a gente planeja tudo de uma forma... E eu sempre tive muita paixão por embalagem, sempre colecionei, sempre gostei muito de papelaria. Essas coisas todas sempre me encantaram. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu já fui desenvolvendo tudo. A arte, a logo, com a minha sobrinha. Não contratei ninguém, foi tudo feito por nós. Ninguém. Não tem dedo de ninguém. Então, e você não lembra quanto tempo que se deu desde o início do curso até esse momento que já estava... Lembro que deu, foi exatamente de 4 a 5 meses. 4 a 5 meses você já estava com seu ateliê montado. Para chegar tudo, sim. E a quando que você comprou o seu forno? Então, aí o meu forno, quem comprou foi meu marido. Porque, né, nunca trabalhei, não tinha condição. E foi aí que ele entrou e falou, então, vamos comprar um forno que vai te atender por um tempo. Depois, a gente compra o forno, o melhor, que é o da Scant, e eu acabei comprando também. E aí, quando esse forno chegou, aí minha vida mudou, porque tinha como eu programar, né? E é claro que hoje eu tenho, depois de esse ano, vai fazer 2 anos, mas hoje eu conheço bem esse forno. Então, assim, eu sei onde a temperatura está chegando menor, onde eu preciso colocar, então tem peças que eu tenho que queimar novamente para abrir a cor. Tem esses probleminhas, mas hoje eu aprendi a lidar com eles. E o espaço de tempo foi justamente esse. Do forno chegar, eu me adaptar, começar essas queimas e já vender. E aí foi tudo muito natural. E agora me conta aqui uma história. E me conta, agora eu queria que você relatasse para o pessoal as últimas novidades do Ibria Custer Porcelana que você me contou no áudio, que fez com que eu resolvesse chamar você e várias alunas aqui para contar. Na verdade, gente, foram as duas. A Ibra, há uns 15 dias, tanto a Ibra quanto a Marília, elas me mandaram um áudio relatando experiências que eu, do lado de cá, gente, não faço ideia do que o pessoal está vivendo do lado de lá, né? Então, eu falei, Ibra, você tem que contar essa parte também para o pessoal, porque é tão feliz para todo mundo. Eu tenho certeza que todos os seus colegas vão ficar muito felizes de escutar a experiência que você está vivendo hoje. Você falou que acabou de comprar também um forno Scant agora nesse momento. E por que isso aconteceu? Explica aí para o pessoal o que aconteceu. Então, tudo foi acontecendo muito natural e assim, eu muito surpresa com tudo. E eu vivo assim, gente, eufórica, eu vivo intensamente. Tudo que acontece eu acho o máximo. Principalmente, gente, eu nunca tinha trabalhado. E eu, de repente, ter contato com o dinheiro meu, de umas peças que estão sendo produzidas por mim, é muito... chega a ser emocionante mesmo. Eu converso muito aqui em casa com meu marido, eu falo, meu Deus, como que aconteceu? Assim, a gente vive tão assim, focada ali, que as coisas vão acontecendo ao seu redor e às vezes a gente nem percebe, né? Mas quando você para pensar em 1 ano e não tem nem 2, tem 1 ano e meio, 3 meses, né? Acontecer isso tudo de uma forma assim grandiosa, porque para mim é grande. É muita satisfação. Então, assim, de repente eu fui postando as peças e elas foram viajando, né? Porque a gente perde o controle de onde elas estão chegando. E aí, quando eu comecei, bem no início, assim, eu já tinha uns 7 meses de pintura, eu já mandei para a Suíça, já mandei para Bruxelas, para Istambul. E daí para frente eu perdi meio que o controle de como estava chegando realmente. Aí um dia eu acordei, num sábado, quando eu peguei o telefone para olhar, tinha uma mensagem de uma pessoa muito importante, assim, de São Paulo, muito influente, me encomendando taças de gin. E aí eu falei, gente, eu não vou cobrar dessa pessoa, né? Porque ela vai receber as taças e
vai fazer propaganda para mim. Aí eu falei, olha, nossa, obrigada pelo contato, mas eu vou mandar de presente. Aí ela falou assim, não, mas eu faço questão de pagar. Eu falei, não, mas eu faço questão de te mandar de presente. E aí mandei, chegou lá, e na semana seguinte ela já fez uma encomenda de um aparelho inteiro de jantar para a mãe. Eu vou falar o nome dela, porque acho que todo mundo conhece, que é a Pets da família Scarpa. E aquilo ali, para mim, eu acho que foi, assim, um divisor de águas, porque ela realmente começou a postar, começou a falar muitas coisas ao meu respeito, e eu comecei a chegar em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar. E realmente, eu não sei como, eu não tive coragem de perguntar para ela como que ela me descobriu. Até hoje, eu nunca perguntei. E aí eu acredito também que foi através dela que uma cafeteria bem famosa de São Paulo chegou até a mim. Então chegou pedindo para eu fazer 200 xícaras de início. E nossa, eu fiquei extremamente feliz e fui fazer as 200 xícaras. Das 200 viraram 600, que viraram 1.100. Essas 1.100, tá longe de terminar ainda. Eu tenho trabalho aí até abril, tem que estar tudo pronto. Se Deus quiser. E eu ainda não vou falar o nome, pode ser? Claro, claro. Porque Não é ainda para tem falar mesmo, loja não. para inaugurar, então assim, eu não sei, né? Não, não precisa falar, não. Fica Mas tranquila. é só para vocês terem uma noção assim do que o curso me proporcionou. Ele realmente mudou minha vida em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu virei outra pessoa, outra cabeça. Eu me relaciono diariamente com pessoas que eu nunca vi. Então, assim, o tempo todo eu estou respondendo, eu estou conversando. Outra coisa super legal que aconteceu, que eu não te falei, que eu abri o ateliê e a minha mãe também viveu a vida dela para cuidar dos filhos e ela trabalha comigo hoje. Hoje não, já tem um ano. Ótimo, que Então, assim, me ótimo. ajuda muito no que ela pode. Não é Como tudo é que que ela ela chama, faz. Híbria? Vanilda. Vanilda, um beijo para você, viu, querida? Fico Fica feliz que feliz. você esteja aí com a Híbria. Que bom, Então, que ela bom. me ajuda muito, principalmente agora, né? Nessas 1.100 xícaras que a gente tem que mandar. E assim, foi bom para todo mundo ao meu redor, as pessoas vêm. Muitos falavam, isso é fogo de palha, não vai levar isso à frente. Gente, mas assim, é viciante. É É viciante. viciante mesmo, isso é Eu, mesmo. Ô, eu Híbria, e o parei de pintar marido em fala o casa. que hoje? Não, meu marido dá maior força. Não, agora que ele virou para mim, não, nós vamos comprar o forno Scott. Agora tá na hora de comprar. Ele tá assim, não é inacreditável, gente. É uma experiência que vocês têm que viver porque vale a pena. E não foi um investimento de forma alguma, foi um presente que eu me dei. E eu acho que o curso tá barato. É verdade, eu também acho. É, É verdade que eu também acho. Ô, é Híbria, agora verdade. me conta aqui, e os planos para o futuro? Porque agora você já está vivendo essa realidade, esses planos de expansão para você agora já são uma realidade. E o futuro? O que você Ai, pensa desse futuro? Tá dando tempo de pensar no futuro? não, gente, eu não parei para pensar. Eu tô vivendo tanto assim o hoje que já tá dando para ficar preocupada, com medo de prazo, de dar conta. Mas assim, hoje eu quero pintar. Enquanto eu tiver força, eu quero pintar. É muito É bom. bom demais, É né, muito bom. É Híbria? uma terapia. Eu tirei da minha casa. Por que que eu tirei? Porque no início eu comecei em casa. Mas eu não Ah, você tinha não está em hora para casa parar. mais. Não. A gente não tem hora para parar. Então, assim, você não vê a hora passar. O tempo inteiro você tá. Às vezes você deita para relaxar um pouco, daqui a pouco você pensa numa coisa, você já levanta e quer fazer, para não esquecer. Então, eu falei, gente, isso em casa não vai dar certo. Apesar de que vidro eu pinto ainda em casa, de vez em quando. A Mas Ibra é aluna dos dois cursos, né, Ibra? E ela está os fazendo lindamente, tanto, inclusive já com. Opa! Inclusive já. Olha, liga um pouquinho, Marta.
Inclusive, pode abrir o resto ali, ou então, ou não sei se vai ventilar mais se você abrir tudo, mas ela faz já, gente, as pinceladas dela, as flores que ela faz já nas taças, né, Ibra? Nas louças. Então, assim, ela já está dominando várias técnicas de pincel, É impressionante. mesmo com pouco tempo para treinar, porque quem começa a pegar assim tanta encomenda É isso, acaba deixando de lado muito isso. espaço do treino, né, É Ibra? isso Mas aí. enfim, cada um vai fazendo a sua opção no curso e vendo o que é melhor, quer treinar ou quer vender, né? Eu Então, sinto falta de criar coisa nova, eu sinto. aham. Então, às vezes, assim, como minha mãe tá comigo, que ela pode adiantar, ela adianta, eu só vou mesmo quando ela tem mais dificuldade, que aí eu tenho que entrar. E enquanto ela tá fazendo, um tempinho que eu tenho livre, eu vou criando coisas novas. Eu não paro. Gente, eu adoro ver, é muito bom, é muito gostoso. E o Tô vendo curso... aqui. Eu não estou conseguindo ler os comentários, mas eu estou lendo aqui que a Paula toda hora entra aqui e fala alguma coisa. Ô, Paula, você é uma das que vai fazer uma live aqui comigo também, tá, Eu Paula? Você concordo, pode anotar aí que você também arrasa, viu, gente? E os alunos um do curso que amor. tiverem uma história legal para contar, quiserem mandar um áudio, Michelle, eu quero participar e tal, mandem o áudio que o pessoal da equipe está fazendo a seleção dos áudios, das histórias e tal, que eu quero convidar muita gente aqui para vir conversar um pouquinho Ai, muito bacana. Tem sobre muita gente com história legal mesmo. Muitas. sobre a vida, né, com a pintura em porcelana. Ô, Muito, muito Ibra, e bom. aqui? Então, quer dizer que todos os investimentos que você fez no curso, no forno e tal, já compensaram? Há muito tempo. Há muito tempo. Desde o início. É impressionante, assim, como que as pessoas gostam. Meu marido fala isso comigo. Gente, mas é impressionante. Como que é uma coisa, É porque ele, bonito, né? homem, não dá tanto, né? Valor, É, ele fala, eu fico impressionado. Ele fala isso direto, é impressionante. Todo mundo gosta, não tem quem não goste, quem não ache lindo, quem não admire, não tem. é É verdade, todo é mundo. verdade. É É, verdade. Querida, eu vou te agradecer muito a sua eu que te presença aqui hoje. agradeço. Foi Eu fiquei maravilhoso. muito feliz. Foi a nossa primeira experiência convidando alunos aqui para conversar um pouquinho. A gente vai fazer isso assim. O pessoal aqui da minha equipe quer que eu faça isso sempre, porque realmente, gente, é uma riqueza, né? A vida dos demais, eu falo da minha aqui, mas hoje em dia a minha vida profissional ela já não é mais só a minha, né? Eu já espalhei essa vida profissional por todos os cantos do mundo mesmo. Então, vai ser importante mesmo que eu registre, que eu conheça, que eu converse com vocês, que vocês também se materializem um pouquinho para o meu público. Nem que a pessoa não vá fazer o curso, não é para isso, mas é para saber, para conhecer a história do ateliê presencial. Eles já vêm, eu posto sempre, às vezes eu posto as minhas alunas aqui, às vezes eu posto as peças que elas fazem, as peças que os meus alunos online fazem, mas conhecer um pouquinho dessa parte virtual do Ateliê Michele Moisés também, para mim, é super importante. Porque o Ateliê Michele Moisés não sou só eu, né, gente? Nunca fui só eu. Porque o Ateliê Michele Moisés sou eu com todas as minhas alunas que, além de queridas amigas há tantos anos, elas também me instruíram sempre, elas também me ensinaram sempre, porque é sempre uma troca muito grande, e sempre foi. E a turma virtual também, a turma que eu nem conheço pessoalmente, também é uma parte muito importante do ateliê. Então, querida, muito Eu que obrigada agradeço, gente. por ter Obrigada, sido obrigada a aqui. você. Você, assim, o curso vai abrir agora, né? No dia 10, segunda-feira, né? Dia Então, assim, 10. gente, quem tiver dúvida se é isso mesmo, se deve sim, deve fazer, porque é possível. Muito possível, Obrigada. tá? Obrigada Um pela beijo, propaganda, viu, obrigada a Ibra? você, tá? Obrigada mesmo. Obrigada Mas por foi muito tudo. bom conhecer a sua história.